Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast no ar aqui nos canais do grupo 45 Minutos para falarmos de Copa Libertadores, né? Pelo menos em termos de telecast será a última vez neste ano, porque o Fortaleza foi eliminado na Argentina, derrota por 2-0 para o Vélez Sarsfield, e o Fortaleza dá adeus de forma bem melancólica, né? Mais um joguinho fraco do Fortaleza que deixa aí a Libertadores. Vamos falar muito sobre esse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado com o Thiago Minhoca e na direção, edição e trabalhos técnicos, Alan Roberto. Bom, começar com os recados de sempre, né? Pedindo a curtida de vocês, né? Aquele like generoso, né? Não custa nada você deixar só um likezinho aí no vídeo para dar aquela força para o canal. Se inscreve também aqui, se você não é inscrito, faça sua inscrição. Se você já é, compartilhe aí com mais torcedores, né? Torcida do Fortaleza, torcida do Ceará também tá por aqui, que eu já vi, né? Feliz aí com a eliminação do rival. Então, espalhe a palavra do 45 Minutos. Estamos bem perto da marca de 96 mil inscritos, hein? Quem sabe a gente chega durante essa próxima hora a essa marca de 96 mil para ficarmos apenas a 4 mil inscritos para os 100 mil, né? O tão desejado número aqui para o 45 Minutos, 100 mil inscritos, para a gente ganhar aquela bonita plaquinha do YouTube, muito simbólico aí. A gente conta muito com a ajuda de vocês para alcançar esse número o mais rápido possível. Mas estamos no ritmo, né? O ritmo continua forte, logo atingiremos aí a marca dos 100 mil inscritos. Agradecer a Bet Nacional, nossa parceira por aqui, a Bet dos brasileiros. Vai lá na Bet Nacional, mas vai na boa, tá? Aposta é entretenimento, não é investimento. Jogue com responsabilidade, só aquele troquinho do pão, nada além disso. QR Code tá na tela se você quiser fazer a sua conta por lá. Também tem o QR Code para o Clube 45, tá? Você pode nos apoiar de forma direta, né? Ajudar a financiar esse projeto independente que trata tão bem os assuntos do futebol da nossa região. Então vai lá no nosso apoia-se, apoia.se/podcast45, e em contrapartida você será adicionado, né, ao nosso grupo no WhatsApp, tá? Para interagir com boa parte aqui da nossa equipe e também com outros membros para falar muito de futebol e também de outros assuntos, tá? Porque lá tem subgrupos sobre vários temas lá no Clube 45. Bom, Thiago Minhoca, vamos lá. Boa noite para você. E parece que o Fortaleza conseguiu ser pior do que o primeiro jogo, viu? Parecia difícil, mas o Fortaleza foi lá, se esforçou e perdeu por 2-0. Tomou mais uma vez. O Fortaleza vacila no início do jogo, né? A gente falou aqui. Vacilou contra o Botafogo, expulsão. Contra o Fluminense tomou um gol cedo também. Qual outro jogo também a gente pode lembrar aqui? O Grêmio foi ali, né, no intervalo, primeiro tempo ainda, né? O Grêmio, né? O início do jogo, 2 pênaltis, né? Que o Fortaleza cometeu no início da partida. O Grêmio abriu 2-0. E mais uma vez o time parece que entra em outra rotação, né? Parece que não era oitavas de final da Libertadores. Cara, era nítida a diferença de, sei lá, porque falar isso é muito subjetivo, garra, né, essas coisas todas, parece meio clichê, postura, mas de realmente de disputar cada bola, né, de procurar fechar espaço. Eu não lembro, Thiago Minhoca, de uma finalização dentro da área do Fortaleza. Fortaleza só conseguiu chutar de fora, né? Então, assim,
para mim foi uma atuação bem decepcionante, a eliminação até esperada, mas assim, o Vélez fez 2-0 ali com 30 minutos e aí amarrou o jogo até o final, foi isso. E o Fortaleza pouco fez. É isso, Fábio. É uma eliminação merecida, né, do Fortaleza. O Fortaleza que apresenta um colapso nesse exato momento. Acho que depois da goleada para o Botafogo, a gente começou a ver um Fortaleza caótico, né? Eu acho que eu não estava aqui, eu acho, no dia do 5-0. Pelo menos eu não estou lembrado, assim. Mas, de toda forma, eu lembro que eu falei depois do jogo que era um resultado muito ruim para o contexto do que o Fortaleza vinha atravessando, aquilo que a gente mencionava antes, Fábio, de um time que se apresentava bem, né? Aquela coisa que a gente fala, pô, em alguns momentos é aquela coisa de tipo, pô, ali na última bola, uma desatenção, toma um gol, mas tá jogando bem e tudo mais. Mas desde o jogo do Botafogo para cá, que aí inclui os 2 jogos contra o Vélez, e o jogo do Fluminense, que digamos foi o jogo ali mais decente do Fortaleza, né? O Fortaleza nesse momento atravessa, acho que agora, uma queda de rendimento mais acentuada pelo que já estava, assim, sabe? Você pode dizer, pô, tá, piorou o futebol do Fortaleza. Piorou o futebol do Fortaleza. O Fortaleza, houve um momento ali com os 4 primeiros jogos de Paiva que o time conseguia ser um time mais enérgico, né, em termos de atento às jogadas, e aí voltou a ser uma equipe dispersa, uma equipe que não consegue dentro de campo apresentar. Eu acho que se fosse a ideia do Fortaleza largar essa Libertadores, que eu acho que não é o fato, né? Acho que o Fortaleza deu para ver pela escalação de Paiva que a tentativa de fato era para ter realmente a sua força máxima do que considerava possível. Vai muito do que o Fortaleza não consegue apresentar nessa temporada. Então, a eliminação hoje é mais uma pedra no ano vexatório do clube, né? Eu sei que teve muito torcedor que olhou para esse jogo, esse confronto, uma grande possibilidade, até porque o Vélez também não vinha tão bem assim. Mas isso representa bem o que é o Fortaleza de hoje. Se o Vélez, na semana passada, não fez um gol no Fortaleza, isso se deve muito à incompetência do Vélez, certo? Porque o Fortaleza é uma equipe que toma gol com muita facilidade. Muita facilidade. Você estava descrevendo muito bem. Os primeiros minutos do Fortaleza são um caos, né? Uma dificuldade muito grande de ser muito vulnerável. O primeiro gol do Vélez, por exemplo, do Carrizo, o Carrizo está livre, sabe assim? E aí eu ao longo do jogo eu observava, Fábio, que o Fortaleza tinha algumas chegadas no ataque, mas tinha um sistema defensivo funcionando do outro lado, sabe? Tinha zagueiros, tinha volante, tinha laterais, jogadores que recuperam. O Fortaleza não consegue ser essa equipe. E eu acho que hoje a gente vê o caos completo na equipe, mesmo que alguns possam vir com justificativas, tipo assim, tá vendo? Não era para ter tirado o Vojvoda, tá vendo? Fulano de tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acho que vai de maneira até mais profunda na ideia de que o Fortaleza ele não consegue se unir nesse momento. Internamente, eu acho que o Fortaleza se perdeu por completo, até na ideia de peças que chegam e peças que saem. Né? Você vê o Kaiser indo para o Vitória, o Kaiser está lá fazendo gol. Se o Kaiser estivesse no Fortaleza e o Barreiro tivesse ido para o Vitória, talvez o Barreiro estivesse fazendo gol lá no Vitória. O ambiente do Fortaleza hoje é um ambiente extremamente danoso, né? Assim, é um ambiente que é totalmente, eu diria que contaminado, sabe? Contaminado sem um time não ter um grupo unido, um time nervoso dentro de campo. E quando eu digo isso, é a quantidade de expulsões que o time tem, os pênaltis que o Fortaleza comete com certa frequência e a desatenção dentro de campo. Hoje, Fábio, durante a partida, eu percebi, assim, momentos, por exemplo, com poucos minutos, estava lá o Breno Lopes, um dos jogadores dos poucos, assim, que você pode dizer, não, um jogador que pode colaborar, errando passe de 1 metro, sabe? Aí você via, por exemplo, o Davidson com dificuldade de reter essa bola no ataque, o Priol tendo alguns lapsos de qualidade, aí Zé Wellison sem causar impacto nenhum, né? O Mancuso com erros excessivos. Aí você tem ali os zagueiros, essa própria jogada do gol, né? Com 6 minutos ali, 7 minutos da partida. O Mancha, um dos principais zagueiros da equipe na temporada, desatento, né? Sim, tentando marcar o Brian Romero e deixando
o jogador livre para cabecear. Então, assim, por isso que eu tinha mencionado alguns programas atrás que olhar apenas para alguns culpados, estou falando dos jogadores do elenco, certo? Eu acho injusto, eu acho muito injusto. Porque mesmo aqueles que têm crédito, né, alguns jogadores, como Sacha, Mancha e tudo mais, eles vão apresentar um mau futebol em algum momento. Né? A grande questão é porque o Fortaleza precisa aprender a jogar partidas. Porque nem o bom jogo, né, não foi um jogo acovardado que fez diante do Fluminense, mesmo aquele jogo tendo apresentado um futebol considerado ok para a situação que a equipe vai necessitar, o time não consegue sair de campo sem tomar gols. O time não consegue aproveitar possibilidades reais, né, de chance. Fortaleza não consegue ser uma equipe estável. Fortaleza hoje das 20 equipes da Série A, tá no patamar de Juventude, tá no patamar do Sport. Essa é a grande verdade. Fortaleza é uma equipe muito fraca mesmo. E quando eu digo isso, eu volto a falar, não é só pela questão do elenco, que eu acho que tem qualidade, mas em termos de entrega, em termos de organização, em termos de concentração, em termos de... E aí é onde entra também a própria comissão técnica nesse exato momento. Acho que Paiva a gente já sabia que ia ter, em algum momento, que ia ter dificuldade, mas rapidamente já perdeu isso. Né? Então já começa nesse momento a... Eu acho que o efeito Paiva, que também já não se imaginava fosse um efeito positivo, já começa a já não nem ter sentido, sabe? E dá para ver isso dentro de campo. Um time que ele, no intervalo, faz 3 alterações, né? O trio ofensivo, e o futebol é o mesmo, sabe? Trocaram as 3 peças ofensivas. Beleza, teve ali um Alanzinho finalizando um pouco mais. Mas no primeiro tempo estava lá, o Marinho fazendo aquelas bolas alçadas e o Marchiori também fazendo algumas defesas. Então não foi um jogo de uma equipe que estava nas oitavas de final da Libertadores. O Vélez, um pouco melhor, mas aproveitando um adversário muito frágil. Possivelmente Fortaleza é o adversário mais frágil dessas oitavas de final. Acho até se pegasse o Universitário do Peru, talvez ainda se complicasse, né? Fortaleza conseguiu se complicar contra o Retrô na Copa do Brasil. Então é um ano de muitos vexames, né? Uma tragédia até então feita até aqui, e vamos ver como é que vai ser agora até 21 de dezembro. O que é que Fortaleza ainda pode tentar demonstrar uma possibilidade, porque hoje não há nada, Fábio, na minha avaliação, não há nada de se tirar. Assim. O time não tem meio de campo, a defesa é vulnerável, o ataque não funciona, sabe assim, não há hoje perspectiva de nada. E aí eu trago até como comparativo mesmo, sabe? Quando eu vejo o Sport hoje, uma equipe que, obviamente, está numa situação, virtualmente, ou alguns já podem cravar aí como um rebaixamento, mas uma equipe que está lá, sabe, fazendo o máximo que pode. Quando vejo Juventude usando bem o seu fator mando de campo, sabe? E aí você vai vendo essas situações onde cada adversário, que o Fortaleza ainda vai ter até o final da temporada, que é tentar escapar do rebaixamento, ainda consegue ter algo a mais. O Fortaleza, nesse momento, ele tem lampejos, poucos jogadores tendo bons momentos e algumas situações que vão encavalando, né, em termos de decisões erradas dentro de campo, decisões erradas fora de campo, e todo esse contexto sobre, e aí é um ponto que não podemos deixar de citar, sobre o mau momento, né, como foi muito mal realizado o planejamento desse ano, de como as coisas, assim, o Fortaleza podia estar vivendo um momento ruim, certo? Na minha avaliação. Ele podia estar numa situação tal qual o Santos, Vasco, Grêmio, que equipes também estão vivendo momentos ruins. Mas eu acho que o Fortaleza ele cavou mais ainda essa situação. Ele cavou o problema bem mais do que se esperava, sabe assim? É um problema muito mais profundo do que qualquer outro problema que pudesse ter durante essa temporada, algo que vai bem além do que muita gente mais até pessimista imaginava. Realmente, situação bem preocupante do Fortaleza, e você dizia, né, que o Fortaleza talvez fosse o pior, né, dos classificados. Eu acho que o Vélez dos líderes, né, era o pior também, né? Acho que o Fortaleza pegou o pior líder e o Vélez pegou o pior segundo colocado, né? Em termos de futebol apresentado. Futebol apresentado. E nem assim o Fortaleza chegou perto, né, da classificação. Ele nem disputou, assim, foi em casa um 0-0 que até o Vélez finalizou mais no gol. E hoje, com 30 minutos ali, o Vélez resolveu a parada e o Fortaleza foi eliminado.
Hoje, Thiago Minhoca, dá para dizer que foi o jogo que encerrou o ciclo de ouro do Fortaleza? Claro que é muito Ainda cedo para isso, é, mas é, assim, eu, é, eu falo assim, Fortaleza disputando competição sul-americana bem, passando de fase, disputando posições lá no alto no Campeonato Brasileiro. A gente lembra que até a Copa do Brasil, né? O Fortaleza foi semifinalista alguns anos atrás, né? Esse ciclo se encerra hoje, daqui para frente, até pela questão financeira, né? Que também tem uma, é. não se sabe se tá tão ruim como se fala, ou ou a intriga da oposição, né? Não é muito clara a situação financeira do Fortaleza, somada com esse momento de 2025. Não passa a sensação que acabou aquele bom momento e vai ser difícil retomar? Eu acho que no momento atual, sim. Eu acho que é bem difícil dar uma retomada para esse cenário, em onde o Fortaleza tem uma. Eu diria que não tem um norte nesse momento. Eu acho que a ideia, claro, é tentar ainda escapar desse rebaixamento, mas eu ainda acho uma chance pequena, né? Acho que o Fortaleza, nesse momento, está bem encaminhado para a Série B. Teria que mudar muita coisa nesses próximos meses, aí, até o final da temporada. E isso acontecendo, né? O rebaixamento acontecendo, muita coisa vai ser mudada internamente. E aí, queira ou não, um dos personagens principais da história recente do Fortaleza, que é o Marcelo Paes, tem uma certa dúvida do que pode acontecer, porque, obviamente, ele já está sendo um alvo muito determinante para esse momento, né? Assim, os erros do Marcelo Paes nessa temporada foram muitos, assim, em termos de escolhas, em termos de. Eu diria até que desde o ano passado, algumas coisas já estavam acontecendo de maneira ruim internamente no Fortaleza, do que a gente observava, já tinha problemas mesmo e tal, que foram só culminar agora nessa temporada, com a saída do diretor de futebol, Bruno Costa, o próprio Alex Santiago, né, pessoas importantíssimas nesse período. E esse problema, em meio a isso, até o final do ano, eu tenho dúvidas de como. E aí eu estou falando pelo Fortaleza, não estou falando aqui do caso do personagem Marcelo Paes. O Marcelo Paes ainda tem um certo prestígio nacional, tanto que já foi. Alguns pensam que o Marcelo Paes poderia assumir o lugar como executivo em um determinado clube, já teve proposta do Corinthians, já teve do Botafogo e tudo mais. Não sei se até o final da temporada o nome dele ainda vai estar tão forte. Acredito até que sim. Ele é um nome no mercado ainda que eu considero bem forte. Mas para o Fortaleza especificamente, aí eu acho que vai depender muito de como vai ser esse contexto. Primeiro, se o Marcelo Paes vai continuar. E eu sei que para a maioria da torcida, tipo assim, manda embora, traz outro aí, a pessoa traz o Alex Santiago, traz fulano e tal. Mas aí vai muito da ideia de que o Fortaleza conseguiu esse patamar também nesses últimos anos, muito por conta do sucesso do Paes, claro que dentro de campo, o Vojvoda, Rogério Ceni, os jogadores e tudo mais. Mas essa figura do Marcelo Paes, ela era uma carta pesada para o Fortaleza conseguir também trazer um treinador de mais peso, um jogador de mais peso, certas situações que até questões políticas que envolvem o próprio Fortaleza também serem ter uma força maior de bastidores, né? Já que o Marcelo Paes, por exemplo, até o presidente da LFU. Então, eu vejo que com a saída do Paes, caso isso aconteça, que está tudo indo muito precoce, a gente tem que ver até o final da temporada, aí muita coisa muda mesmo internamente. E aí eu não sei para qual caminho o Fortaleza vai e como isso vai ser aderido, porque hoje é isso, a liderança é de Marcelo Paes. Como ele vai, caso ele saia, repassar isso para alguém? Quem vai ser essa figura? Quem vai ser essa oposição, possivelmente, para assumir esse lugar? Então, são situações que a gente não sabe ainda. Então, essa era de ouro que o Fortaleza possivelmente esteja fechando nesse exato momento, ela é uma era que precisa ser reerguida. É diferentemente de 2022. Ali não era uma gestão que precisava ser reerguida. Ali era uma campanha. Era uma campanha de Série A que precisava ser erguida. Nesse caso, 2025, trágico como está sendo, é como você vai reerguer a maior crise recente, né, que o Fortaleza teve desde quando o Marcelo Paes assumiu. E aí pode ter mudança, pode ter
o Fortaleza pode vender a SAF dele. Não sei se isso é uma situação que, de fato, na prática vai acontecer. Eu acho que tem muito tempo até lá, mas são caminhos incertos que a gente vai ver pela frente. Não tenha dúvida que o ano de 2026, caso confirme o rebaixamento, vai ser um ano muito difícil, vai ser um ano de queda de sócio-torcedor, questões financeiras certamente vão afetar o Fortaleza e como o Fortaleza vai tentar ainda negociar atletas desse elenco. Então vamos ver como é que vai ser, mas me dá uma aparência de fim de ciclo e o Fortaleza precisa trabalhar para que esse ciclo, né, esse ressurgimento ou se reerguer em meio a esse caos que acabou sendo do ano 2025, que possa ser da maneira mais apropriada. Até lá, o torcedor vai ficar esperando, né, ou cobrando como o clube vai conseguir encontrar um caminho para retomar essa era. Porque é isso. O que o torcedor mais espera e se acostumou, né, nos últimos anos é ver a equipe brigando, parte alta de tabela, vivendo títulos, campanhas internacionais, chegando grandes feitos que o Fortaleza conseguiu alcançar nesse último tempo. Ser protagonista, né? O JP Moraes Salles, ele fala, calma, Fábio, deixa cair. Mas eu não tô nem falando de cair, assim, eu acho que pode até se manter na Série A, mas me parece que esse momento de protagonismo, de sempre disputar a parte de cima, ir bem nas competições, né, nas Copas, como foi nos últimos anos, né, em boa parte delas, me parece que isso vai ser difícil, né, ter pelo menos uma sequência, né, como foi na era Vojvoda, né. Então eu acho que esse jogo, pelo menos me passa a sensação que vai ser difícil, porque não é fácil, né, assim, o que o Fortaleza fez nos últimos anos, até se acostumou porque foram boas campanhas seguidas, mas não é fácil, né, você conseguir, e enfim, eu acho que o Fortaleza vai demorar para ter um bom momento como teve nos últimos anos, depois de hoje, né? Depois dessa eliminação. E aí agora resta evitar a queda, que aí seria desastroso. Mas me parece aí que os próximos anos, ou o recorte mais a médio prazo, né? Curto médio prazo do Fortaleza vai ser esse: tentar ficar na Série A, brigar para não cair, beliscar uma vaga na Sul-Americana. Enfim, me parece que vai ser meio por aí, tá? Claro que é muito cedo, pode se salvar do rebaixamento e ano que vem acerta a casinha, acerta no técnico e volta a fazer boas campanhas, mas eu acho improvável porque é muito difícil fazer o que Fortaleza fez, né, nas temporadas anteriores. Bom, vamos para os comentários aqui, Thiago Minhoca, aí você vai comentando aqui. O Pablo Daniel fala, ele pergunta, o Renato Paiva está tranquilíssimo? O Pablo é torcedor do Bahia, tá? Então ele já está, obviamente, com não com muita boa vontade, né, com o nosso querido Renato Paiva. Ana Maria tá por aqui, ela quer Vanderlei Luxemburgo. Pro Marcelo Paes trazer o Vanderlei Luxemburgo. Ele tá lá de comentarista. Não sei, depois que mudaram o tamanho do campo, né, ele não é mais o mesmo, né? Eu acho até meio bizarro falar Vanderlei, com todo respeito à moça aí, mas, enfim, Vanderlei, tipo alguém pedir Abel Braga hoje, assim, tipo, quer não Abel Braga aí, quer... Filipão, né? Filipão, assim, sabe? Assim, são caras que entregaram muito, assim, são treinadores, o Vanderlei para mim foi o melhor treinador que eu vi ali dos anos anos 90, né, que ele começou com trabalhos que chamaram muita atenção, assim, até ali o começo do 2000, mas assim, já tem mais de uma década aí que o Vanderlei não consegue entregar um bom trabalho sequer. Eu acho que tem essa questão aí que envolve o treinador, que eu até citei rapidamente antes, eu acho que o Fortaleza tem que fazer, aí que tá, né? Fechou o contrato, se não me engano, até final de 2026. Fortaleza, nesse exato momento, Fábio, tem muitos investimentos feitos até agora na temporada. Ele não tem mais dinheiro para entrar. Não existe mais dinheiro para entrar. A grande questão agora é saber se, por exemplo, se for pensar em demitir Paiva, já vai ter que pagar Paiva até o final do contrato de 2026. Junta-se a isso trazer um novo treinador. E esse novo treinador, tipo, fazer um contrato só para escapar,
uma situação, e aí, dependendo do contexto, tem um gatilho ali, ó, se você garantir a permanência, o seu contrato já é renovado automaticamente, aquela coisa, né? Mas eu acho que esse momento agora, não me parece que Paiva, e eu já imaginava uma situação como essa, vai conseguir reverter esse quadro. É um momento onde não tem mais aquela unidade, aquele discurso coerente com o que diz o contexto, do que foi ali os primeiros jogos, né? Você tinha ali alguns contextos que o Fortaleza, com o começo de Paiva, até tinha. Agora já não mais, porque como só sobra o treinador tecnicamente falando, aí é onde mais pesa, porque antes você tinha um fator emocional. Pô, chegou um novo treinador, o pessoal se animou e tudo mais, e aí o discurso diferente, a maneira de jogar diferente. Aí agora chega no ponto que é, de novo, Fortaleza caótico. Então eu não sei bem se o Fortaleza vai partir para um terceiro técnico. Em princípio, eu acho que não. Mas o jogo já do final de semana, domingo, diante do Mirassol, ele já é aquele jogo onde baixa presença de torcida, uma torcida que for, uma torcida irritada e uma torcida que, assim, já está saturada. Há muito tempo, aliás, não só de agora, há muito tempo, do elenco, né, da diretoria e de quem quer que esteja hoje lá no Fortaleza, sabe? Então, assim, o Fortaleza realmente se perdeu por completo nesse exato momento, porque não tem, como eu te falei, né, não tem nenhum esboço de melhora. A gente poderia estar falando hoje que, tipo, o Paiva precisa trabalhar apenas o sistema defensivo, porque o meio de campo e o ataque tá lá, tá fazendo 2 gols, mas a defesa tá tomando 3, sabe? Ou se fosse, pô, a defesa tá corrigida, mas o ataque tá inoperante. A defesa tá tomando nenhum gol ou um gol. E o ataque, por exemplo, não tá fazendo gol. Então, assim, são tantas coisas que precisam ser resolvidas no Fortaleza, que no curto prazo não vai adiantar. O que é que pode acontecer, Fábio? E aí eu acho que é um ponto que talvez seja determinante. Eu não duvido que possa acontecer essa possível demissão de Paiva para esse contexto até o jogo do Inter. Eu acho que se o time não ganhar do Mirassol, e o Mirassol, obviamente, favorito por esse confronto, mesmo sendo visitante, e o jogo contra o Inter fora de casa, eu diria que o Fortaleza pode repensar uma ideia de talvez trocar, mas tudo na base aí da suposição, não é informação, porque pode ser que, pelo fato, vai até dezembro, dá tempo, ainda tem mais uma quantidade de jogos. Eu diria até que, eu até comentei ontem aqui no Raio X, né, que os próximos 8 jogos do Fortaleza são fundamentais, porque dos 8 jogos que o Fortaleza vai ter na Série A, 5 deles são contra equipes da parte de baixo. E o Fortaleza é a pior equipe dessas equipes da parte de baixo contra os adversários da segunda parte da tabela, ou seja, o 11º para baixo. Para ter noção, o Fortaleza tem aproveitamento pior do que o Sport. O Sport somou 7 pontos em 8 jogos contra a galera ali da segunda metade da tabela. O Fortaleza somou 6 na mesma quantidade de jogos. Então, assim, é um momento muito agravante para um momento que não exige erro da equipe. E vamos ver como é que vai ser aí esses próximos 2 jogos antes da pausa da data FIFA e se de fato essa possibilidade existe, porque assim, é muito dinheiro, é um contrato longo, com um treinador caro, um treinador que eu acho que Fortaleza cometeu sim um erro, muito embora fazendo a ressalva que Paiva chegou e para mim conseguiu desenvolver parte do trabalho melhor até do que o que o Vojvoda vinha fazendo, muito embora seja um treinador inferior e por esse motivo, na hora que a coisa degringola, como está sendo agora, não me parece ser um treinador apto para tirar o time dessa situação. Pois é, né? O que preocupa é que o Fortaleza vem piorando, né? Assim, começou ali uma crescente, né? Você via algumas ideias, um time titular mais ou menos lógico, né? Você conseguia ver coerência nas escolhas, né? Até jogos competitivos, né? Teve a vitória contra o Bragantino, teve a quase vitória contra o Corinthians. E aí, depois desse jogo contra o Botafogo, né? O 5-0, realmente o time parece que a confiança, né, que o time vinha adquirindo, né, meio que se perdeu. Acho que até o próprio Renato Paiva
também se Sim. perdeu. Acho que agora ele nem sabe mais quem é titular, quem não é, né? Aquele esboço de time já a gente não encontra tão facilmente. Teve as lesões também, né? O Matheus Pereira. Hoje, por exemplo, não teve o Kusevich, não teve o menino lá que foi expulso, o Rosseto, né? Isso aí realmente também atrapalha. É. Mas fato é Ó, que. são Pode 8 falar. jogos, né, de Paiva, né, até agora. Os 4 primeiros, o Fortaleza abriu o placar em 3 desses 4 jogos. E o time conseguindo fazer bom jogo. O próprio jogo do Grêmio, né, que foi o 2-1, ficou um jogo muito mais marcado por Magrão, se não comete as penalidades bobas que cometeu, poderia ter tido pelo menos um empate aí fora de casa. Aí quando veio esses últimos 5 jogos, em 3 dos 4, o Fortaleza não balançou as redes, Fábio. E tá tomando gol. Tá tomando gol. Olha os 2 gols que o Fluminense fez, né, no final de semana. 2 jogadas idênticas. Um jogador partindo ali no corredor, nenhum do jogador do Fortaleza consegue acompanhar, tipo o Brits, que é um jogador muito intenso. A jogada no meio de campo, o primeiro Cano finaliza e depois o próprio. Qual foi o outro? O Canóbio, né? O Canóbio fazendo o segundo gol. Idênticos, gols idênticos. Hoje está lá, né? O Carizo na entrada da área. O gol do Galvão também é outro gol também com muita facilidade. É uma jogada que o Davidson toca errado e a defesa está toda desarrumada. O Fortaleza hoje é uma equipe que não pode cometer um erro sequer, porque é tipo o efeito dominó do problema. Porque a casa não está arrumada. É uma equipe tão vulnerável que um erro do Davidson, o centroavante, um passe errado do Davidson, já é suficiente para deixar um time totalmente exposto. Porque assim, o Davidson cometeu erro. Mas uma equipe bem postada, ao errar esse, por exemplo, eu vejo jogos. Vou até pegar como comparativo aqui o Ceará, né? O Ceará às vezes vai jogar uma bola pro Pedro Raul, o Pedro Raul também dá passe errado, pô. Mas nem por isso, quando perde a bola, a defesa tá toda exposta, não. O time tá todo desarrumado. A facilidade que o Galvão hoje recebeu essa bola e finalizou ali frente a frente com o Elton Leite, sabe? Isso mostra muito uma equipe que é muito vulnerável, que não marca bem, que toda bola que passa na área tá lá, o adversário pronto para fazer um gol com liberdade. Foi assim nos jogos contra o Fluminense, foi assim nos jogos contra o Vasco, sabe? O jogo do Botafogo nem se fala. A bola parada do Fortaleza piorou, né? Começou até bem ali com o Paiva, mas a bola parada defensiva. Hoje, eu estava observando a quantidade de vezes que jogadores do Vélez ganharam no jogo aéreo. Teve uma cabeçada, foi para fora. Era um jogador do Vélez contra 3 do Fortaleza. Cara, como é que um jogador ganha de 3, sabe? E tiveram outras. Se você olha os mais ou menos do segundo tempo, bolas alçadas do Vélez, você vê que nenhum jogador do Fortaleza prevalece, sabe? O Mancha não ganha mais bola por cima, sabe? O Brits nunca foi essa característica dele, mas é isso. Os laterais também não ajudam, né? Assim, com uma dificuldade nesse jogo aéreo. Então, assim, é um time no caos completo. Essa é a grande situação que o Fortaleza tem passado e que, pelo menos no curto prazo, não acho que vá conseguir reverter. Seria até inusitado nesse momento. Pode acontecer porque é futebol, mas honestamente eu acho que Fortaleza tem tudo para ir para a data FIFA sem mais vitórias. Bom, vamos para mais comentários aqui, né? O Fido Bill fala: Paiva é brincadeira. O Hamilton fala: fica Paiva. O Anderson Silva, que não é aquele, fala: cadê Minhoca? Não tinha mais jeito com o Vojvoda? Tá satisfeito? Você está satisfeito, Thiago Minhoca? Não tinha jeito com o Vojvoda e também não tem com o Paiva. Quando o Paiva chegou, eu falei que Paiva para mim não era um bom nome. O Ravel Pinheiro pergunta até quando dá para segurar o Paiva. Você já falou, né? Provavelmente se perde o Mirassol em casa. Eu acho que já pode ser contra o Mirassol. Pode ser até hoje, quando voltar, sei lá. O jogo é só no domingo, pode ser que pensem aí. Mas eu acho que o tempo limite aí é contra o Inter. E é que tá, eu não sei o que é que Fortaleza vai fazer. Porque eu acho que a ideia agora é não comprometer mais o clube para a próxima temporada. Pode não ser fundamental, por exemplo, quando o Sport aposta no meu Deus do céu, o treinador, meu Deus. Como é que é o nome do treinador do Sport, pô? Falei, lembrei. O Daniel Paulista? União Paulista. O Sport já entendeu o contexto dele. Bom, não é o treinador que a gente queria, mas é o treinador ali para uma possibilidade de uma pequena melhora. Já entende o clube e tudo mais. Então, assim, não tem muito o que fazer nesse contexto agora. Eu acho que o nome ideal para Fortaleza naquela época era Carpini, né?
Carpini, para mim, seria um treinador. Mas Agora Carpini... não tem muito nome, hein? O Carilho já tá empregado, o Carpini também, que seriam os bombeiros, né? Os famosos bombeiros Não, nacionais. pode até... É porque, assim, vai muito na ideia, por exemplo, eu até acho que o Vojvoda, fazendo aquela lógica do Ceni 2019, né? Que o Ceni sai, depois ele volta. O Vojvoda voltando, como eu sempre falei, porque não sei o rapaz aí, não sei qual intenção ele quis falar, mas eu sempre disse que o Vojvoda era mais técnico do que Paiva. Ele dizia, o Paiva tá fazendo a coisa certa, algo que o Vojvoda não estava fazendo. A minha crítica ao Vojvoda era só de escolhas, era de dobrar a aposta em jogador que não estava jogando bem, era não dar sequência do jogador. Olha, o Prior tá jogando. O Prior está jogando nesse momento. E é um dos melhores jogadores de Fortaleza no atual momento. O Vojvoda não dava chance para esse rapaz. Então, assim, eu não sei qual é o nome do rapaz. Se você queria tanto o Vojvoda, pronto. Quem estaria jogando hoje era o Caleb. Era o Caleb que estaria jogando hoje. Então, se você gosta tanto do Caleb, pronto. O Vojvoda enaltecia muito o jogo do Caleb, dava muita chance para o Paul Fernandes. Sabe assim, ele sempre fazia essas insistências. Ele afastou o Diogo Barbosa. 2 jogos depois ele estava trazendo o Diogo Barbosa. Então, assim, o Vojvoda se perdeu, gente. Sabe? O Vojvoda não é um coitado, não é um santo. Agora, claro, ele não é o único culpado. Por isso que eu falava assim, para mim, dentro de campo, o Vojvoda era um responsável muito grande pelo futebol que o Fortaleza apresentava. Muito grande. Eu falei aqui do jogo do Flamengo, um jogo que não precisava se expor daquela maneira, sabe? Um time tomando um 4-0 no Maracanã e indo para o ataque, sabe? Com 2 jogadores na defesa contra 6 do Flamengo, sabe assim? Se é Paiva fazendo aquilo ali, é óbvio que o Vojvoda cometeu erros, pô. E ele comete erros. Se o Abel Ferreira, que ganhou tudo no Palmeiras, comete erro e é criticado, a torcida do Palmeiras mandando o cara embora e tudo mais, acontece, pô. Então, assim, volto a falar, Vojvoda é melhor do que Paiva, assim, mas disparadamente. Agora, Vojvoda não é que ele é imune aos erros graves que ele cometeu, certo? E erros esses que também vieram da diretoria, que vieram dos jogadores. Mas o treinador, ele tem que entender o momento. Paiva, nesse momento, ele conseguiu fazer algumas escolhas melhores do que Vojvoda. Só que nesse exato momento, ele não consegue nem mais acertar o time. Por quê? Porque ele é ruim. Ele é um treinador ruim. E foi o que eu falei quando o Paiva chegou. Eu não disse que venha, Paiva, venha que você vai fazer um trabalho melhor do que o Vojvoda. A minha pergunta sempre, ao longo eu fui um dos primeiros, aliás, a criticar o Vojvoda. Eu falei, por que o Vojvoda está fazendo isso? Por que o Vojvoda não está dando chance para esse jogador? Por que ele está colocando o Borreiro do nada num jogo importantíssimo contra o Bucaramanga? Por que do nada aparece o Alanzinho que nem era listado para o Clássico Rei, pô? Sabe? Ou vocês não lembram do jogo diante do... É porque tudo que aconteceu no Fortaleza ali na era do Vojvoda, os jogadores estão querendo derrubar o técnico. E agora é o quê? Agora a culpa é de Paiva. Não é, por exemplo, não pode ser os jogadores que querem derrubar o treinador, né? Não pode ser esse argumento. Porque se fosse o Vojvoda, não, eram os jogadores que querem derrubar o treinador. Meu amigo, todo mundo comete falha. Por isso que eu frisei aqui, acho que uns 3 programas atrás, acho que foi do jogo do Botafogo, eu acho. Que eu falei assim, não tô lembrado, foi alguém que falou assim, Minhoca, acho que foi do jogo do Velho, da semana passada, 0-0. Porque tem alguns jogadores que estão errando mais do que outros. Aí eu falei, meu velho, pouco importa, pô. O que é que importa? Me diga aí, o que é que importa? Se por acaso o Guzmán, que ainda não foi oficializado, se o Guzmán chega e ele comete um erro e é determinante para perder. O que é que importa se o cara tá errando o primeiro erro, pô? Não pode errar, pô. Todo jogo alguém tá errando. O Fortaleza perdeu hoje pro Vélez, perdeu pro Fluminense, perdeu pro Botafogo. Esses 3 jogos não tinha o jogador mais odiado do elenco, que é o Diogo Barbosa. Nesses 3 jogos. Curiosamente, o jogo que o Diogo jogou foi da semana passada, o Fortaleza empatou. A gente não pode fazer uma correlação com essa. O Diogo realmente é o pior jogador do elenco do Fortaleza, na minha avaliação. Agora você não pode sair culpando só o atleta. Todo mundo tá errando, pô. Do jogador mais importante da temporada, que eu considero o Sacha, até do garoto que agora se estabeleceu o Prior, que comete seus erros também. Só que o time por completo tem que parar de falhar, pô. É o goleiro, é o lateral, é o zagueiro, é o volante, é o meia, é o centroavante que fura uma jogada. Lembrem dos jogos, lembrem do jogo do Santos, o Lucero frente a frente.
chutando a bola para fora, sabe? O Pochettino errando. E todo mundo quer falar Zé Edson, Zé Edson. Se vocês acharem que o futebol é apenas por um atleta, sabe? Ou por alguns atletas específicos que vocês não gostam, que são os grandes danos, principalmente para uma equipe que tá a temporada inteira falhando, pô. Inteira falhando. Não é o atleta, não, pô. Não é o Davi Luiz. Manda o Davi Luiz embora e tá tudo bem. Por isso que eu sempre frisei. Não tinha como o Fortaleza mandar metade do elenco embora. Só que precisava o time se equilibrar dentro de campo. E o Vojvoda não fez isso. Paiva conseguiu fazer, mas na hora que o time desandou, na hora que ele perdeu peças importantes, Paiva não tem capacidade, na minha avaliação, pode até que consiga e queimar minha língua, Paiva eu não vejo qualidade dele para tentar mudar esse panorama. Se ele conseguir mudar, melhor para o Fortaleza. Agora, Vojvoda, se tivesse no Fortaleza e tivesse fazendo escolhas do que eu acho do que Paiva estava fazendo, a chance era bem maior do Fortaleza se recuperar. Agora, se o Vojvoda estava aqui e estava insistindo em atleta que não era para estar jogando, e a diretoria também permitindo uma situação como essa, né, deixando o Vojvoda sempre escolher atletas que não estavam bem, porque foi assim que o Pedro Augusto foi jogando, foi assim que o Caleb foi jogando, foi assim que o Paul Fernandes errava e continuava jogando, o Ávila cometendo falhas graves e ele insistindo no jogo seguinte como titular e falhando mais uma vez. Sabe assim? Então, como um treinador da qualidade do Vojvoda permite isso acontecer? Porque se ele não conseguiu fazer, pois é, vai vir um cara pior, no caso é Paiva, e na hora que tiver um problema, dificilmente ele vai conseguir resolver. Muito bem, o Michel Xavier fala que o Anderson Moreira está livre no mercado. Eu acho que ele está sendo irônico, né? Vai ser o... E o Pablo Daniel fala Jair Ventura. Cara, eu acho que o Fortaleza foi no Paiva e agora eu acho que vai ter que segurar mais um pouco, viu? Porque vai tirar para botar quem? Sim. Vamos lá, sei lá, o Roger Machado cai com o Inter, toma uma tamancada do Flamengo e ele é demitido. Mas também não é barato, né? E não sei nem se ele quer também, né? Dificilmente o Roger pega uma situação como essa. Ele só saiu na metade de uma temporada para assumir um clube numa metade da temporada recentemente, quando ele pegou o Juventude e largou para ir para o Inter. Mas no contexto de que ele estava bem no clube, né? Ele nunca pegou um contexto tipo assim, ele foi demitido e ele está pegando um time em baixa para tentar recuperar. Ele fez isso com o Inter, mas saindo na boa do Juventude, né? Eu acho assim, eu sei lá, pô, pego. Assim, não tem como a gente debater treinador ainda, pô. Não tem nada concretizado. Eu só acho que, assim, a dificuldade de Fortaleza, caso demita Paiva... Para pensar em demitir, tem que saber quem vai trazer, né? Não adianta demitir para depois, quem eu vou trazer agora? Eu não sei numa ideia, assim, de trazer um treinador que já está no clube, eu também não sei se Fortaleza trabalha com esse cenário, tentar pegar um treinador... É porque a ideia é pegar um treinador bombeiro. Bombeiro. O Mano Menezes. O Mano Menezes é o bombeiro de time grande. Joga bem? Não joga nada bem os times do Mano Menezes. Ano passado estava com o Fluminense, assim, virtualmente rebaixado. Foi lá e escapou o Fluminense. E vai possivelmente escapar o Grêmio. Jogando bem, não. O torcedor é puto com o Mano Menezes. Indignado. Com o Corinthians, ele pegou várias vezes o Corinthians lá numa situação delicada, salvou o Corinthians. Então, assim, a ideia agora para o Fortaleza é ser um time pragmático, mais concentrado. O Fortaleza é o time mais indisciplinado da Série A, com mais expulsões, sabe? Uma equipe que comete muitos pênaltis. Como é que se trabalha isso? Se vai ter um zagueiro sendo expulso com 6 minutos de jogo? Se vai ter um pênalti? Se vai começar a partida, a defesa está deixando o jogador livre da grande área. É um trabalho muito mais profundo. Muito mais profundo que isso. Que no curto prazo, como foi com o Paiva, deu certo. Agora, para esse contexto de agora, se o Fortaleza não souber aproveitar esses próximos 8 jogos aí para conseguir uma pontuação no mínimo para brigar, que eu estou botando no mínimo 12 pontos, né? Ganhando metade desses jogos. Se o Fortaleza ganhar no mínimo, que hoje para ganhar um jogo tá difícil, mas se ganhar no mínimo 12 dos 24 que vai disputar, aí o Fortaleza ainda está numa briga. Ainda está numa briga, mas menos que isso, acho que até que já começa com o jogo do Mirassol, né? Uma não vitória contra o Mirassol já vai deixando cada vez mais a situação que já está encaminhada na minha avaliação com cara mesmo de segunda divisão. Muito bem. Bom, vamos para o campinho. A gente daqui a pouco fala mais do Paiva, né, na avaliação do jogo, mas vamos para as análises, começando com Elton Leite. Cara, os 2 gols eu não consigo culpar.
Muita liberdade os dois jogadores do Vélez receberam ali, né? Um chegou para cabecear com muita tranquilidade ali, sequer teve ninguém atrapalhando, e depois ali um domínio de bola, o cara já na entrada da área, sem chance nenhuma. Assim, poderia defender? Poderia, mas também não dá para culpar, pô, não dá para culpar. Então o Elton Leite vai ficar com esse razoável aí, porque não tem muito o que falar do goleiro. Acho só que o Elton Leite, às vezes, ele demora muito para repor a bola. Teve um momento que estava 2-0 para a Eu equipe do percebi Vélez, também. e ele meio que parado, assim, sabe? Eu falei, tá ganhando, meu velho, assim, eu não tô entendendo aí, já tá ganhando de Porque teve 2-0. um lance também, teve um impedimento que o jogador do Fortaleza chutou a bola pra fora, assim. Como assim? Além de devolver rápido pro Vélez, né? O jogador do Fortaleza simplesmente chutou a bola pra fora, assim. É Como porque se estivesse ganhando. é, Eu não a entendi gente não muito vai isso. afirmar, a gente não vai afirmar nada aqui, certo? Mas a sensação que deu é que o Fortaleza não queria nem continuar na competição, tipo assim. Só que é que tá, se não queria, né, colocasse o time mais alternativo possível. Para que colocar uma ideia de time considerado força máxima? Ou não E ter, queria, ou não acreditava em si, né? Quando tomou 2-0, assim, pô, acabou. A gente não pois vai é, conseguir, a gente sabe que a gente tá marco, não e teria vai sair entrado nada daqui. os jogadores mais importantes no jogo do Fluminense, né? Não teria abdicado de jogar com Isso. o Breno, enfim, situações essas que, né, enfim, de toda forma, teve algumas situações bizarras. Daqui a pouco eu vou lembrar uma outra que teve também. Eu lembrei do lance, teve uma falta em cima do Pacheco, no campo de ataque, Aí a transmissão cortou para o replay da imagem da falta em cima do Pacheco. Quando volta a imagem, Fábio, a bola tá com o Elton Leite. Eu falei, pro outro lado lá, viu? O gol. Lembrando que o gol é lá na O outra Fortaleza trave. não conseguiu nem fazer um abafo, assim, aquele É cruzamento pra isso. rondar a área, né? Aqueles que passa, às vezes não dá em nada, passa por todo mundo e morre do outro lado. Nem isso o Fortaleza conseguiu. Eu achei inacreditável. Assim, eu falei, pô, tá 2-0 pro Vélez. O time tá no campo de ataque e a bola voltou pro goleiro, pô. No segundo tempo, assim, eu falei, é um senso de, enfim, de não entender o que está acontecendo dentro de campo. Mas, enfim, dito isso, o Atlético vai ficar com razoável, porque eu acho que não teve culpa nenhuma dos gols, mas também não fez nada demais. Assim, as defesas dele foram ok, algumas ali difíceis. Foi um jogo chuvoso, né, com vento e tudo mais. Acho que ele conseguiu, ainda na medida do possível, trabalhar ok, mas como ele tomou 2 gols, também fica esse razoável para ele. Muito bem, vamos para a dupla de zaga. Hoje tivemos Brits e Mancha. Não seria melhor o Ávila no time titular, Thiago Minhoca, do que o Mancha, que já vinha Cara, caindo de rendimento? o Mancha caiu de rendimento, também considero assim. O Ávila também comete muitas falhas, mas é um jogador de mais intensidade. Mas essa intensidade dele, às vezes, passa do ponto. Dito isso, acho que o Mancha falhou na jogada do primeiro gol, para mim, bem claramente. Ele se desliga totalmente, né, do Carrizo ali, e era ele que estava na marcação, sabe? Então, vou colocar um laranja, porque eu ainda acho que ele conseguiu ganhar alguns duelos ali, mas no geral, muito fraco, assim, em termos de posicionamento e defensivamente, assim, com muitos problemas. Então, Muito laranja, bem. laranja pro Mancha. Pro Mancha. Já E o Brits? o Brits teve momentos não tão bons também, mas acho que foi um pouquinho melhor, mas errou um passe ali, ganhou alguns duelos, brigou, mas vou colocar laranja também, vai, laranja também. Eu até pensei em colocar o amarelo, mas vai no laranja. Acho que foi um pouco melhor do que o Mancha, mas ainda acho que foi uma atuação ruim do jogador. Uma atuação abaixo, apesar de ter sido, na minha avaliação, um jogador que poderia jogar mais pelo lado direito, que aí já começa com os laterais. Mancuso novamente vermelho, uma atuação péssima também, mais uma vez. Impressionante como ele toma decisão errada dentro de campo, assim, o Mancuso. É muita decisão errada, assim, sabe? Atrapalhado, tenta fazer umas jogadas muito mal executadas, assim, de jogadas onde cada vez mais ele vai fazendo a pior jogada possível, assim. Não consegue se posicionar bem, assim, eu não consigo entender porque ele tá na lateral direita. Eu teria colocado, por exemplo, até porque deve ser a zaga para jogar diante da equipe do Mirassol, né? Mancha junto com o Ávila. Aí pode ser que ele pensou nisso, Fábio, para não desgastar a Ávila, né? Porque o Brits está suspenso.
e o Kusevich está lesionado, então talvez tenha pensado em Pô, poupar. mas ele poupou todo mundo, o time todo no jogo passado. Aí o Ávila, logo na zaga, que é tão deficitária, né, do Fortaleza, ele porque, quer vamos poupar. lá, se ele coloca o Ávila, sairia o Mancha, você concorda, né? Uhum, sim. Dá na mesma, dá na mesma. A grande questão é porque o Ávila vinha já numa sequência maior de jogos, e o Mancha não tinha jogado no final de semana, talvez por essa razão, e o Mancha até então era um titular, então acho que ele imaginou, talvez por isso, não sei por qual motivo. Pacheco, eu considerei razoável o jogo do Pacheco, não foi um grande jogo, mas eu acho que ele conseguiu, em alguns momentos, subir bem, sabe assim. Eu manteria o Pacheco, dos laterais esquerdos ainda considero o melhor, o Everson é muito fraco, muito fraco, até agora o recorte dele em 2 jogos foram partidas ruins, onde muitas jogadas saíram exatamente do lado dele, assim, ele podendo fazer algo até melhor. E ele conseguiu, até de certo modo, dar mais equilíbrio. Acho que ainda eu manteria na lateral esquerda. Há muito tempo eu já tenho falado sobre isso. Para mim, sempre o Pacheco foi o melhor lateral esquerdo do Fortaleza. Já tem um tempo, apesar de não ser um lateral tão chamativo. Sacha é outro que eu vou colocar um jogo ruim, um laranja aí para ele. Eu acho que o Sacha está sentindo muito desgaste. Esse jogo em cima de jogo, agora com meio de semana, eu acho que não foi bom para o Sacha, deveria ter sido poupado, exatamente imaginando o jogo mais importante que é contra o Mirassol no final de semana. Então, para mim, o Sacha jogou ruim, errou muitos passes também, o Sacha errou algumas jogadas, e eu acho que isso se deve muito à carga de jogos que ele está tendo, à minutagem de jogos que ele está tendo, na idade dele, ele tem que ter um reserva à posição. O Fortaleza deve anunciar aí mais alguns nomes, né? Além do Guzmán, você tem o Pierre do Volta Redonda, que o Fortaleza deve estar fechando, e o Pablo, aquele ex-Remo, que até foi um jogador que se destacou, né? Então, um camisa 5 e um camisa 8 aí. E aí seria bom, né? Ter um jogador para ir revezando aí com o Sacha em alguns momentos, até para não desgastar tanto um dos principais jogadores do Fortaleza nessa temporada. Mas o Sacha não jogou bem, não. Já o Zé Welles também achei um jogo ruim, pode colocar um laranja também. Não acho que foi um jogo péssimo do Zé Wellison. Acho que foi um jogo ineficaz. Apenas um jogo ineficaz. Não acho que foi algo comprometedor, assim, a ponto de a bola chega no Zé. Ele errou algumas jogadas, mas também o Sacha errou, o Mancha errou e tudo mais. Acho que o Zé Wellison não acrescentou a qualidade necessária para o meio de campo, onde Fortaleza necessita. Eu só acho que Paiva poderia ter colocado o Rodrigo, sabe? Para tentar dar uma oportunidade, ou até mesmo quando ele faz no segundo tempo, colocar o Pikachu. O Pikachu é o jogador mais versátil do Fortaleza. E acho até que o Pikachu, nesse ano, foi bem mal aproveitado, seja pelo Vojvoda, como também por Paiva, assim, sabe? Eu acho que o Pikachu, eu sempre frisei isso sobre o Pikachu em outros momentos do Fortaleza. Para mim, o Pikachu nem jogava bem na maioria dos jogos, mas fazia gol ou dava assistência. O Pikachu de 2025 é um Pikachu bem mais participativo, só que perdendo mais gol, né? É só lembrar do lado do jogo do Bucaramanga, a quantidade de gol que ele perdeu naquele dia. E Luca Prior foi uma raridade ali. Eu acho que ele fez algumas jogadas também bem erradas. Vai ficar com razoável. Poderia até ganhar um verde, mas também cometeu muita falha. Vai ficar com amarelo. Bola na trave foi dele, né? Ele tentou uma outra batida também ali, acabou pegando muito embaixo, a bola subiu. Mas, para ter noção, o Prior é o jogador agora mais influente da equipe. Né? Bastou ele sentir a lesão que ele teve na semana passada diante do Vélez, né? O Kevin não consegue apresentar essa constância que o Prior tem. Só que, como eu sempre friso, o Prior é um jovem atleta. Deveria já ter um jogador jogando, que deveria ser o Guzmán. E até agora nada do Fortaleza anunciar o atleta, né? Regularizar, o tempo está passando. Tem que correr pelo menos essa semana. Como hoje é terça-feira, né? Já estamos indo para quarta-feira. O Fortaleza, pelo menos, tentar regularizar esses atletas para já estar aí no revezamento aí com Prior e os demais. Bom, pedir a galera o like, tá? Menos de um terço de quem tá ao vivo agora deixou o like. Então, pô, galera, deixa o like aí, custa nada. Né? Então, deixa a curtida aqui no vídeo e a gente vai pro ataque. Pro ataque cardíaco, Thiago Minhoca. Do Fortaleza hoje. Cara, começando com o Marinho, acho que o Marinho ainda teve alguns momentos bons no primeiro tempo. Errou também. Eu vou colocar. É porque é complicado.
Cara, eu vou colocar um razoável para o Marinho, certo? Um razoável. É um razoável mais indo ali para o laranja, mas eu ainda considero um razoável. O Marinho ainda conseguiu fazer algumas jogadas, tentativas, fez o goleiro trabalhar e tudo mais. Mas depois ali, da metade do primeiro tempo para frente, aí começou a errar. Então, poderia ser um amarelo com carinha de laranja, um laranja aí, meu tom amarelo. É bem ali um amarelo seta para baixo, diferente do Prior, diferente do Pacheco e o Elton Leite, que pouco trabalhou. Mas eu senti que o Marinho era, no primeiro tempo, o jogador que mais poderia ter feito um gol ali, teve alguma chance e fez o goleiro trabalhar. Breno Lopes, mal. Eu vou colocar um vermelho para ele, acho que ele foi muito mal, assim. Uma das jogadas, ele cometeu um grave erro, assim, de prender a bola e errou um passe simples, assim, sabe? Assim, era o jogador mais desligado que eu achava do ataque, assim. É porque o outro, que é o Davidson, que eu vou falar agora, pouco participou, mas quando participou também cometeu muitas falhas, que é o outro vermelho. Davidson foi muito mal na partida, muito mal na partida. Até ganhava algumas bolas, mas na hora de dar o passe, né, a jogada do segundo gol acontece num passe errado do Entregado, Davidson. né? E o Breno Lopes, que aliás está na jogada, cara, é uma coisa que me irrita no Breno, assim, em termos de competitividade dele. Ele é um jogador que não reage. A bola chega ali, tem um jogador do lado e ele não faz nenhuma manifestação de incomodar o adversário, sabe assim? Ele não antecipa, o jogador antecipa ele e aí o cara vai levando, dá o passe e ele tem para atrapalhar. Então, em termos defensivos, ele lembra até o Moisés um pouco nesse aspecto. O Moisés também não tem essa característica. O Moisés é muito de olhar e não fazer nada. O Breno também tem essa característica que eu vejo um problema no atleta. Aí, Davidson também, como eu falei, né? Vermelho por conta disso também, né? Pelo a má partida dele e também pelo passe errado ali que gerou o segundo gol. Bom, aí depois entraram Herrera, Lucero e Alanzinho. 6 por meia dúzia? Alanzinho conseguiu até entrar bem. Vai ganhar também um razoável, o Alanzinho. Errou uma jogada, tinha uma jogada que ele poderia ter soltado no Pikachu, do lado direito, passando ali com uma certa liberdade. Tudo bem que o Pikachu ia ficar num ângulo mais difícil, mas o Alanzinho tentou bater, até ganhou um escanteio. Mas deu duas finalizações ali para o goleiro trabalhar, né? O Marchiori. Vai ganhar esse razoável. Ainda vejo um jogador com qualidade técnica mais abaixo. Eu não consegui acompanhar o jogo do Fluminense, eu vi muita gente elogiando, e às vezes eu tenho muito receio quando o Foi pessoal bem. elogia jogador que dá passe ou faz gol, sabe? Sem olhar, às vezes, o que fez dentro de campo. Como eu não assisti o jogo, eu fiquei com a sensação que muita gente elogiou o Alanzinho por conta do passe que ele deu para o Breno no jogo do Fluminense. Eu confesso que nos melhores momentos, quando eu não vi outra coisa além, porque o mérito daquela jogada do gol do Fluminense é muito mais do Prior do que do Alanzinho. O passe do Prior para o Alanzinho é maravilhoso. Tanto que o Alanzinho tem tempo, podia bater no gol, viu que o Breno estava do lado, tocou no Breno e fez o gol aí que descontou, né, na derrota do final de semana. Herrera, mal também, muito mal, vermelho aí para ele. Correu ali, não tá fazendo nada o Herrera. É o caso, como eu falei, né? Se ele tivesse, talvez, indo para outro clube, num contexto assim de um elenco que tivesse funcionando, assim, uma situação, talvez pudesse render, mas assim, é impressionante o quanto deu errado. O Lucero também é outro que também entrou muito mal, não ajudou nada, vermelho também para ele, não causou impacto nenhum a entrada do Lucero. E aí a galera que já entrou mais do meio para o final, né? Primeiramente o Pikachu, eu acho que o Pikachu fez um jogo razoável, né? Ele poderia ter recebido uma bola se o Alanzinho solta ali, vai ficar um amarelo para ele. E o Barreiro já entrou ali na reta final, né? Acho que também causou muito impacto. Então, acho que uma bolinha branca aí para ele, né? Participou pouco. Eu achei até meio bizarro também essa escolha que Paiva fez. Aquela tentativa de fazer dois centroavantes, né? Lucero e Barreiro, mas passa longe de ter sido alguma coisa A bola eficaz. nem chegava, pô, para um, ia chegar para dois. É Realmente isso. deu uma. Deu técnico. Série C é sempre isso. Se o time tá perdendo, o técnico bota dois É. centroavantes. Eu Melhor do esperava um jogo pouco não. mais no jogo de É, Libertadores. melhor do jogo hoje não tem, tá? Deu para ter ali um lapso do Priol, deu para ter um lapso do lado do Alanzinho, um primeiro tempo do Marinho ali com alguma chance. Pacheco pela regularidade, enfim. Mas ninguém jogou bem, assim, para ponto de ser eleito o melhor da partida pelo lado do Fortaleza. Não, acho que o jogo de hoje
não convém para esse tipo de avaliação. Paiva vai ganhar um vermelho, porque a bola parada do Fortaleza tá muito mal, tá muito mal. O jogo aéreo defensivo do Fortaleza tá uma coisa pavorosa. Ele não consegue mais buscar soluções. Volto a falar. Acho que a carta de explicar que o fato dele ter tido jogadores importantes lesionados não é suficiente. E aí cai na qualidade dele como treinador. Ele é um treinador limitado e dá para ver isso quando ele perde um dos principais nomes que ele tinha, que era o Matheus Pereira. E, enfim, as escolhas... Continuar com o Mancuso nesse lado direito me parece uma loucura total, mas de toda forma vai ficar esse vermelho aí para Paiva, que vive atualmente um péssimo momento agora no Fortaleza nos últimos 4 jogos. Muito bem, então é isso, né? Passado a régua aí na eliminação do Fortaleza, né? Caiu aí pro Vélez nas oitavas da Libertadores. Eu estava dando uma olhada aqui, Thiago Minhoca, na campanha do Fortaleza, tirando aquele WO, né, contra o Colo-Colo, uma vitória só em 8 jogos. E o que é mais impactante, pelo menos para mim, dos 8 jogos, ele só fez gol em 2. No 1-1 com o Bucaramanga e no 4-0 com o Colo-Colo. Em 6 jogos, o Fortaleza nem fez gol. Dos 8, assim. Em 75% dos jogos. Caso as minhas contas estejam corretas. Então, realmente, assim, chegou mais longe do que merecia. A verdade é essa. Certamente, certamente. Não, o Fortaleza vai ficar marcado aí pela a história na Libertadores até agora, né? Com 3 participações. Assim, chegar 2 vezes nas oitavas é um grande feito, né? Mas essa campanha, assim, passa longe de ser uma campanha que o torcedor vai querer lembrar, assim, sabe? Então, vejo que essa situação do Fortaleza na Libertadores é uma história que eu até vejo bem interessante, mas muito mais pela campanha feita no Brasileirão anterior, como tanto foi em 2021, como também no ano passado, 2024, mas a Libertadores com um gosto diferente, com uma sensação de que o torcedor não conseguiu aproveitar de fato a competição. Das 2 vezes o Fortaleza vivendo um péssimo momento, né? No Brasileirão, e acabou ofuscando essa situação que acabou atravessando, né? São Paulo tá perdendo um pênalti aí, viu? Tá tudo igual, né? 3-3, se o São Paulo fizer, avança. Deus. Eu nem quero pensar. E fez. Oh, meu Deus, graças a Deus. O tão criticado Cedric fez o gol. E o Cara, São Paulo a gente conseguiu fazer gol com o Cedric, com o Enzo. Aí tudo bem que tinha Luciano e Lucas Moura. E o Marco Antônio, que tá jogando até bem, perdeu o pênalti. Agora, o Inestrosa, que até era o Fluminense estava atrás, né? Isso fechou. Foi que perdeu o pênalti aí na quinta cobrança. É isso. Vamos lá, perder. Pelo menos um tricolor passou, né? Pois é, e vamos lá. Vamos perder o Botafogo pelo segundo ano de seguida aí, pelo jeito. Que é isso? Ou LDU, né? Eu prefiro LDU. A gente é meio freguês. Pior que eu acho que a LDU tem boas chances, viu, de passar. Fez 1-0 só o Botafogo. É o primeiro jogo mais interessante. É o jogo mais interessante dessas oitavas. Muito bem. Então é isso, passada a régua no Fortaleza, né? Eliminado aí da Libertadores, segue aí com o objetivo de se manter na Série A, né? Para o ano não ser de fato bem desastroso, né? Caiu nas quartas da Copa do Nordeste, semifinal do Cearense, eliminado pelo Retrô não, na final. Perdeu a final. Isso, final. E também é a mesma coisa de último lugar, né? No Campeonato Cearense, ser segundo colocado. Caiu pro Retrô na Copa do Brasil. Né, caiu pro Vélez, assim, só eliminações melancólicas do Lion, que vai tentar salvar o ano aí no restante do Brasileirão. É isso. Passado a régua, valeu Thiago Minhoca, valeu Alan Roberto, que esteve nos trabalhos técnicos, valeu pra galera, deixa o like, tá? Muita gente vendo e não deixando o like, aí não. Abraço aí pro Leonardo Forte, o JP, o João Vitor, o Marcelos, Evandro, Aida Soares, a Ana Maria, Eric Vinícius, o Anderson Freitas, Pablo Daniel, Michel Xavier, Julim, enfim, Anderson, Ravel Pinheiro também tá por aqui,
Fido Bill, Hamilton, valeu todo mundo que interagiu, que participou. É isso. Lembrando que nessa quarta, tá? Na verdade, quinta, né? Meia-noite vai ter a live da semifinal entre Bahia e Ceará pela Copa do Nordeste. Você estará, Thiago Melco? É você que estará pelo lado do Vozão? Rodrigo Talvez, soltou né? a escala? Soltou? Soltou. Então eu tô meio desorientado, porque ele mandou já, acho que de noite, não foi, não? Acho que foi por aí. Tá aqui, eu vi aqui. Vamos lá, quarta-feira, né? Amanhã. Não, amanhã é Léo Fontinelli. E Ravel Pinheiro. Você vai estar na transmissão, né? Você vai chegar muito tarde. Não, amanhã eu nem trabalho, não, mas No... Léo, por ser de fato um torcedor do Ceará, né? Então faz mais sentido mesmo tá presente aqui. Amanhã eu acompanho aqui como espectador. Muito bem. Então é isso. Mas fica de stand-by, viu? Porque Léo Fontinelli já dá uns bug na câmera dele. Vamos ter que prender alguém também, né? Tem que estar no plantão, enfim. É isso. Mas é isso. Fique sobre aviso. Boa. É isso. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima.